Oi, Lígia. Peraí, deixa eu fixar aqui. Cris, boa Oi, noite. Lígia. Tudo bem, querida? Boa Tudo noite. certo. Deixa eu ajustar Tudo meu bem? Seja muito bem-vinda. Saudade de você, meu Deus do Ai, céu. Que pessoa muita, querida. muita saudade de Meu ti também, Deus. querida. Volta logo pra Hum. cá. Em breve estarei no Sul novamente. Sejam muito bem-vindos. Ó, a gente hoje tivemos que adiar a live de Tá um 2020 friozinho para. aqui, né? Do jeito que carioca gosta. Imagino. Carioca não aguenta isso Tá não, um cara. friozinho. Carioca morre no sul. Ai, meu Deus, deixa eu ver quem chegou aqui. Ó, A poucas Mari, boa pessoas noite. ainda. Vamos fazer o seguinte, vamos passar um aviãozinho, né, para avisar as pessoas que Bem isso. hoje a gente teve que alterar Banhando. esse horário. Então, teve gente que nem viu, que falou para mim, eu procurei 2020 e não achei. Eu falei, ai, meu Deus. Eu coloquei lá, né, horário alterado, mas enfim, acontece, né? A gente precisou alterar o horário da nossa live, mas estamos aqui para falar toda semana, né? Eu vou sempre trazer algum convidado, sempre trazer pessoas que estão ligadas a mim de alguma forma, que podem contribuir com a prosperidade profissional e de alguma forma nós todos estamos alinhados, né? Inteligência emocional, inteligência espiritual e prosperidade. E como a gente trata de profissional, né? Porque é a nossa história, a gente está trazendo esse assunto aqui para vocês hoje. Lígia, pode passar aí o aviãozinho, quem tiver aí, se quiser convidar alguém, tá? Sejam muito Já tô bem-vindos. Já passando aqui também. Karina está aqui, Karina, minha cliente maravilhosa, o orgulho dessa garota. Está aqui. Deixa eu falar aqui, deixa eu passar aqui então, gente. Vou passar aqui, eu acho que a Bruna está aqui. Bruna, seja muito bem-vinda, Ana Paula, Patrick. Ai, meu Deus, vamos lá. Rapidinho, gente. Tem que ter um pouquinho de paciência pra gente avisar as pessoas. Não, e você não sabe, gente. Como assim eu não tenho. Eu tô voltando a fazer lives, eu acho que eu fiz 3 lives, né? Essa semana é a terceira. Sempre com convidado. Então, assim, tô um pouco desacostumada, né? Então eu tava procurando o link, o negócio lá da live e não tava achando, de jeito nenhum. Então, tem essas coisas também, né? A gente meio Desacostumou, tá que vendo? A gente desacostuma, menina. Não tem esse negócio aqui. Rapidamente, estou passando aqui para algumas pessoas. E vamos ver. Rapidamente. Passou aí, Lígia? É que eu não estou te vendo. Como eu estou passando aqui, Não, aqui já passei para quem tinha que passar já. beleza. Então vamos seguir e vamos seguir no fluxo do universo, porque é isso que eu acredito. E é assim que tem que ser e assim já é. Deixa eu ver quem está aqui. A Karina, minha querida. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar a live porque a gente gosta de compartilhar conhecimento e assuntos que possam agregar para vocês. Deixa eu falar rapidamente aqui, quem não me conhece, né? Quem ainda não me conhece, eu sou Cris Ainotti, eu sou coach de carreira, porém eu trabalho com uma pegada na carreira muito focada na inteligência emocional e espiritual, porque eu acredito que isso fez a diferença na minha vida quando eu precisei fazer uma transição de carreira. E essa transição de carreira minha foi um pouco dolorosa, né? Aliás, bastante dolorosa, porque eu vim do mundo corporativo, aquela história de viver numa grande empresa e você achar que aquilo é a tua vida, né? E aí eu, para ter coragem, enfim, fazer o passo a passo e dar passos errados, né? Que eu dei passos errados também nessa minha história toda, e crescer, né? Então, qual é a grande história disso tudo aqui? A gente cresce na dor,
né? Precisamos, às vezes, meter a cara, acreditar, e não ter medo. Mas, para isso tudo, você tem que enfrentar as suas crenças, porque todos nós temos crenças limitantes, né? A gente, às vezes, se coloca num patamar, principalmente quando a gente está começando, de se comparar com os outros, e isso eu fiz muito, gente, eu fiz muito, me comparava com outras pessoas, e depois que eu fui entender, minha ficha cair, que eu tenho as minhas potencialidades, né? E eu sou uma pessoa diferente das outras. Então, eu precisei acreditar, desconfigurar, descascar laranja para realmente dizer é isso que eu quero e vou com tudo e vamos embora. Então, quando você entende a sua missão de vida, quando você realmente já cai a tua ficha e tudo vai acontecendo, as coisas começam a fluir. Então, eu quero contar isso para você. Por isso que a gente trouxe crenças limitantes, porque ela é a dor principal de todos os meus clientes. E foi a minha principal dor para eu fazer a minha transição de carreira. E, independente de transição de carreira, eu acho que a gente sempre tem crenças sobre nós mesmos, sobre as nossas potencialidades, sobre a gente, como a gente é. Então, para a gente seguir o fluxo, hoje eu trouxe aqui a Lígia, que é uma parceira maravilhosa, e ela vai falar um pouquinho da história dela para vocês também, e a gente vai compartilhar aqui trocas, né? O importante aqui disso tudo é trocar. Então, Lígia, a palavra é sua aí. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Lígia Marchesoni, eu sou fisioterapeuta e fui percorrendo também um novo caminho, né? O caminho das terapias integrativas. Como a Cris mesmo falou, não dá mais para a gente desassociar o que é o integral, o espírito, o corpo, a mente, né? Tudo é uma coisa só, né? Muitas vezes a gente recebe um cliente com uma dor física, só que isso é só uma pontinha do iceberg, né? Porque eu aqui dentro é o que vem primeiro, né? Lógico, a gente fala que é um camuflar, né? É muito mais fácil eu tomar um analgésico, né, do que eu olhar para aquilo que está doendo de verdade, né, que levou a essa dor. E é um processo que, durante toda essa minha caminhada também, não foi tão transição, mas também foi uma transição, né, Cris? Pois abandonar todo aquele conceito clássico, né, mais focado da fisioterapia, de uma reabilitação, e começar a observar que atrás dessa dor existe algo muito maior, né, do que aquilo, e tem clientes que ficam anos batendo de porta em porta, de consultórios, de médicos e etc., e eles não se curam. E quando a gente olha para todo esse sistema integral da pessoa e pergunta para ela, principalmente, quem é você? Né? Então, é uma palavrinha tão, né, uma perguntinha tão pequena, porém, quando a pessoa começa a falar quem ela começa a observar muitas coisas que não é ela. Né? Então, a pessoa começa a falar que ela faz isso, que ela faz aquilo, que ela já fez tal coisa, eu já estudei, tal, tá. Você, profissional, você, isso é uma coisa. Agora, e você? E é o autoconhecimento, né, Cris? Saber quem eu sou é algo um pouquinho mais profundo. É olhar para minha história, como foi meu nascimento, qual é a história dos meus pais, porque isso tudo Uhum. compõe quem é você hoje. E não apenas aquilo que eu percorri. E esse percorrer dessa estrada, desde o nosso nascimento, aliás, desde antes do nosso nascimento, porque quando nós olhamos para o nosso inconsciente, né, a gente coloca, muitas vezes é caracterizado ali aquela figurinha do iceberg, onde está a ponta do iceberg aqui em cima, né, e aqui embaixo a parte maior da pirâmide, né. Então, aqui embaixo, onde eu não tenho muitas vezes consciência, muitas vezes eu estou num automático, é um sistema automático. A pessoa demora muitas vezes para perceber.
né? Que muitas vezes ela julga um pai, a mãe, um avô, um tio, mas na verdade ela é parte de tudo isso. Então, Uhum, quando você começa a desvendar toda essa cebola, né, tirando casquinhas por casquinhas, para entender quem, na verdade, quem é você. E, sabe, Cris, uma das coisas que mais realmente pega é esse bloqueio de olhar, né, para si mesmo, porque é muito mais fácil olhar para você, eu julgar você, eu falar dos outros do que falar de mim mesmo, né? Então, quando a pessoa começa a focar aqui e entender que o problema lá não está lá fora, mas está aqui dentro, já é um grande começo, tá? Comecei a falar um pouquinho disso tudo, né? E agora eu vou começar a falar um pouquinho do porquê de olhar para toda essa história, né? Então, quando a gente uhum, olha lá para o iceberg novo, né, e a gente tem toda aquela parte inconsciente do nosso cérebro, né, que é conhecido que 5% disso é automático, é consciente, o resto é um automático, está no inconsciente, está no subconsciente. Lá está guardado todas as nossas memórias, sejam, né, uhum, dos nossos avós, tataravós. Então, isso, nós temos muitas memórias guardadas que nós não temos aquela consciência até que a gente olhe para isso. E é dentro desse sistema inconsciente que são formadas muitas crenças limitantes. E as pessoas não tomam consciência, né, tão fácil disso, porque é algo que veio natural para ela. Né? Então, quando você aponta para ela, e isso é um trabalho que a Cris faz, que é muito importante, porque não dá para eu simplesmente fazer uma análise minha, né? Nenhum psicólogo faz uma análise de si próprio, nenhum psiquiatra faz isso, porque nós não conseguimos nos enxergar completamente como o outro que está ali fora consegue perceber de uma uhum, maneira melhor, né? Então, uhum, quando vocês passando com a Cris para fazer uma análise de perfil de comportamento, né, para entender o que são essas crenças, quais são esses padrões. Gente, isso é maravilhoso. Até, Cris, fala um pouquinho desse sistema seu para a gente depois voltar porque eu quero abordar no entendi. transgeracional. Então, eu, o autoconhecimento, acho que ele é a bola que, que, que tem que ser dada, é o início de tudo que você quiser fazer na sua vida, a partir do momento que você decide que você quer algo diferente. Se você não tiver o autoconhecimento, você vai gastar tempo e dinheiro. Isso foi um caminho que eu fiz e que eu tenho certeza que quem está pensando em fazer qualquer mudança precisa se conhecer. Ela precisa entrar dentro dela e entender crenças, que é aquilo que você falou, a ponta do iceberg é o comportamento, é aquilo que a gente vê das pessoas. Mas a gente não sabe o que está lá dentro, né? A gente não sabe quais são os valores delas, quais são as crenças, sentimentos, emoções, o que ela já passou, e por que, que ela não manda, ou por que, que ela não faz, enfim, por que, que ela procrastina. Então, esse trabalho que a gente faz é justamente isso, de entender o que está ali dentro, para que ela desperte as potencialidades dela. E a gente chama de potencialidade por quê? Porque crenças são mentiras que você conta para você mesmo. Né? A nossa mente pode ser a nossa maior amiga, mas também a nossa pior inimiga, sempre. Então, são coisas que você fala para você. Né? Eu não vou conseguir, eu não vou fazer, ninguém vai dar bola para o meu trabalho, eu vou passar vergonha. E inúmeras coisas que a gente vai introjetando camada sobre camada, camada sobre camada, e aquilo vira uma bola de neve, onde você acredita que aquilo é real. E aí isso faz com que você não vire a chavinha. Então, por isso que o autoconhecimento, né, o perfil comportamental, a análise dos sabotadores e uma série de ferramentas é o início para que você se conheça. E ainda assim, né, você vai descobrindo e vai, é como se você estivesse descascando, como a Lígia falou, a cebola. Né? Você vai descascando a cebola e você vai descobrindo
quais são as suas potencialidades reais e o que você pode fazer com elas. Então, acho que o autoconhecimento é o início, é o start, por isso que ali engloba tudo, perfil, comportamental, sabotadores, e aí você vai entendendo de onde você carrega tanta mentira que você conta para você mesmo. Na realidade, são mentiras que você conta para você mesmo. Né, Lígia? Como é que você vê isso? É bem isso, sabe? Porque a gente fica tão enraizado nisso, né, que não consegue olhar de uma forma diferente, né? Muitas vezes a pessoa olha, ela vem, principalmente as pessoas que vêm mais pela dor, não tanto pela dor física, mas pela aquela dor emocional de que, ai, nada dá certo para mim, eu não consigo, é a vítima, né? Ela tá na cadeira de vítima e ela não consegue perceber que isso tudo é ela mesma quem faz para ela, né? Lógico que a É. gente vai ter alguns programantes ali atrás no transgeracional, né, que vão estar influenciando, né, a pessoa nesse sentido e ela não toma essa consciência. Mas muitas vezes a gente fala para a pessoa, a gente mostra para a pessoa e mesmo assim ela não consegue inverter essa situação, né? São casos um pouco mais complicados, assim, que também às vezes entra um pouquinho naquele qual é o benefício, a vantagem que eu tenho, né, de ganho talvez de uma atenção, né? Muitas vezes a pessoa prefere estar do jeito que ela está, do que ela usar essa dor como um recurso para ela melhorar, né? Como uma Sim, força, como uma potencialidade, porque todas as nossas pseudo-fraquezas, elas podem ser transformadas também em recursos para a gente evoluir e melhorar dentro desse contexto. Porém, aquelas pessoas que permanecem, é um trabalho assim de formiguinha, se a pessoa tem a intenção de mudar, né? Então é um contexto até um pouquinho mais, né? Talvez uma outra live assim, né? Que tem bloqueios muito maiores que tem que ser trabalhados, né? E às vezes tem que dar uma terapia de choque, às vezes na pessoa para ela poder acordar. Olha, enxerga isso, né? Porque a pessoa não quer olhar, ela se finge, ela bloqueia, né? Não, não é, isso não sou eu, né? Mas é aquilo que está evidente, né? Mas voltando um pouquinho mais, né, dentro ali do autoconhecimento, para vocês entenderem, né, qual que é o início de todos esses sistemas de crenças. Primeira coisa que a gente tem que olhar, né, qual é a história da sua família, né? O que viveu seus avós, seus bisavós. Muitas vezes a gente não tem informação dos bisavós, mas dos avós a gente tem informação. Como é a infância, como é que foi a vida do seu pai, a vida da sua mãe, por quê? Você é 50% papai, 50% mamãe, né? Então, são duas famílias que têm sistemas de crenças que podem ser diferentes, iguais ou conflitantes, né? Então, o que te formou? Quais são, né, nós costumamos a falar dentro da psicogenealogia, quais são os códigos de norma da sua família? E aí, mas o que é esses códigos de norma? O que é permitido, né? O que é proibido? Então, do tipo, é proibido ter tatuagem, é proibido usar brinco, né? sim. Então, quais são essas formações sociais, essas formações ideológicas que formam você? Porque isso vai condicionar quem é você hoje, esses bloqueios. Muitas vezes o pai e a mãe, como a gente está tendo saltos assim transgeracionais bem grandes, né? Principalmente esses nossos filhos daqui, os nossos netos vão ser muito diferentes, né, do que nós somos, do que foram os nossos pais, né? Pela informação, essa parte tecnológica que ela está evoluindo muito, né? Então tem muitas coisas que vão ficar para trás, mas vão ser transformadas e outras que vão continuar sendo os bloqueios que a gente encontra, né? São esses conflitos de realidade também. Então, observe na sua família, quem que foi estudar, quem pôde estudar, quem não pôde estudar, por quê, teve condições financeiras, não teve, ganhou mais dinheiro, perdeu dinheiro,
né? Isso tudo são muitas informações. E olha só, nós somos compostos de duas famílias, né? Então, olha lá para trás, o que que eles viveram, porque isso determina muitos comportamentos seus hoje. Não só olhando para os pais, mas principalmente os filhos olham mais para os avós, né? Para a gente entender o que que aconteceu aqui, o que está acontecendo comigo. E muitas vezes a pessoa entra também dentro até da constelação, né, Hum, chamado do boa e a da má consciência, né? Porque muitas uhum, vezes nós seguimos essa fidelidade, essa uhum, lealdade pelos nossos pais ou pela nossa mãe, de uma forma cega, de uma forma inconsciente. Então, dentro da boa consciência, eu vou ser aquela que, por exemplo, a minha mãe teve tal doença, e eu tenho tal doença, minha avó também teve tal doença, ou minha mãe teve um casamento agressivo, e eu vou lá e também, né, encontro um companheiro agressivo. Então, a boa consciência é aquela que, para eu pertencer a essa minha família e ser igual a uhum. eles e me sentir pertencente, eu faço igual, né? E a má consciência é aquilo, é o conflitante, a ovelha negra, é aquele que decide que eu não quero ser assim, né? Eu não Aí vou. É, ele é o louco. as ovelhas negras, né? Que são tão É, faladas. Ai, todo são mundo tão quer ser falados. aquele, é todo diferente e Verdade. tudo, mas ele veio para quebrar padrões. E são esses Interessante. que vêm para quebrar os padrões, né, que muitas vezes vão evoluir essa família, Esse o padrão. contexto dessa família, esse padrão, né? Então eu vou conseguir Interessante. quebrar e fazer isso ser melhorado. Então, observem vocês, Interessante. anotem, é muito interessante. Sim, a gente é, faz esse movimento de uma forma natural, porque isso é natural. Quando você pega os animais, uma alcateia, né, um grupo de animais, eles Aham. têm o grão de ser iguais. E nós também É. temos isso, né? Então, o que que pensam teus avós, o que que pensam os seus pais a respeito da política, de um casamento? Ah, eu vou casar na igreja, não vou casar na igreja, né? Eu gosto ou não gosto. O que que é felicidade? Eu falo muito isso, né? É, o que que é a felicidade para a pessoa, né? Porque para um é uma coisa, para outra é outra. Para uns, felicidade é eu ter a conquista financeira, e para o outro é ter a família unida, independente do financeiro. Então, aí você vai medindo toda a questão dos valores que as pessoas têm, como que elas estão construídas, e também como que a gente pode ir ressignificando isso tudo, né? Que temos diversas terapias hoje no mercado, graças a Deus, né? E cada vez mais está crescendo, né, a procura e também esse chamado das pessoas para se olharem, para mudar, para melhorar. Porque eu acho que hoje, tudo isso que nós estamos vivendo não tem mais volta, não tem mais como nós olharmos para muito pouco, um ano atrás que nós vivemos e como que nós vamos passar a viver daqui para frente. São muitas inversões de valores e vamos nos deparar também com muitas pessoas em conflito, muitas pessoas em sofrimento, muitas pessoas entrando em depressão, muitas pessoas na ansiedade, porque não estão conseguindo associar esse contexto social todo, esse afastamento, esse medo, essas memórias que também são acessadas também, não só pela o hoje, esse Covid que está, né, na alta, mas o que que esses nossos antepassados já podem ter vivido, que hoje vai caracterizar, por exemplo, que uma pessoa tem um pavor tão grande, né, e ela nem foi contaminada, e a outra não está nem aí. Talvez alguém lá do sistema familiar dela possa ter vivido, né, algo não só numa pandemia, mas talvez num cenário de guerra, de isolamento. Que será que quais são as memórias que essa pessoa hoje, né, mesmo não entendendo, ela está acessando?
Então, Uhum. o Oi. autoconhecimento é algo um pouquinho assim, trabalhoso, né? Eu já peguei pessoas que falavam assim, isso daí dá muito trabalho. Não, mas é você, é você, né? É você, né? Hum. Isto é Talvez quando a você, né? pessoa falou isso dá muito trabalho, é porque ela não está preparada, de repente, para passar por aquele processo, né? Porque, gente, Sim, para mudar, para decidir mudar, para fazer uma carreira nova, ou para quebrar padrão mesmo, para empreender, enfim, né? Para você recomeçar a sua vida profissional, tem que olhar para isso. Não tem como a gente deixar isso de lado. Essa bandeira a gente levanta porque sem isso a gente não muda. Não basta você dizer, então peraí, eu vou fazer um curso de empreendedorismo digital. Eu estou dando um exemplo, tá? Que tá em alta, né? Todo mundo precisa se colocar na internet. Mas, gente, a internet são várias camadas para você estar aqui dentro. Quer dizer, todo mundo pode estar na internet, mas você precisa entender que também é um desafio você estar aqui dentro. Não, é outra coisa que você vai precisar se preparar. Então, você tem que lidar com o julgamento, você tem que lidar com uma série de coisas. Então, você precisa entender o que o autoconhecimento tem que te preparar para você lidar com tudo que vai vir carregado em cima daquele teu objetivo. Então, você está preparado? Então, você quer mudar? A primeira pergunta é: eu quero mudar a minha vida? Então, o que eu faço? Não basta ser você, por isso que eu falo para meus clientes, né? Não basta você só fazer curso técnico, porque o curso técnico vai te dar um embasamento técnico, vai te dar uma série de coisas técnicas. Tem gente que só faz curso, mas e não, para se sentir capaz, mas a crença dela não estou pronta. Olha a crença, uhum, não estou pronta, não estou pronta, não estou pronta. E aí sabe o que acontece? Ela se enche de curso técnico, já cansei de ver, se enche de curso técnico para se sentir pronta, mas nunca vai para a batalha, nunca vai para a nunca. fronte. Que você só Nossa, vai ganhar cancha e segurança quando você realmente colocar os seus projetos na rua, o que você realmente quer fazer. Então, para isso, de novo, autoconhecimento primeiro. E aí depois vai vir uma série de outras coisas para você crescer, amadurecer a sua mente, criar músculo. Por isso que eu falo, criar músculo é igual musculação, né, Lígia? É igual você malhar. é, Você tem que malhar, você precisa, tem que gente, criar precisa. músculo. E assim, não Se é você não criar é um músculo, trabalho contínuo, né, Cris? Porque assim, não adianta, não, eu li a história da minha família e entendi tal e tal coisa. Sempre vão vir coisas para você entender, sempre vão vir situações, mesmo porque nós somos seres de ciclos também, né? Então, nós temos os nossos setênios, nós temos ciclos, né, tanto da mulher quanto do homem. Então, nós acessamos em determinadas idades outras memórias, né, também com relação ao que a gente precisa trabalhar, com relação ao nosso propósito, com relação ao nosso trabalho, se eu estou dentro desse propósito ou não. Então, é um trabalho contínuo. Não, eu trabalho com a psicogenealogia, a gente monta a árvore genealógica. Tá, gente, aquilo é um material para você trabalhar a vida inteira. Porque a determinada época você vai viver algo falando, nossa, peraí, parece que eu já vi algo parecido. Né? Vai lá buscar na informação, né? O que está se repetindo, né? Então, todas essas repetições também vêm para que a gente olhe algo que não foi olhado, para que a gente mude, para que a gente realmente evolua, né? Como a Cris colocou o nosso título ali, a questão também da espiritualidade. Não quer dizer religião, e sim você se despertar para um autoconhecimento, para um conhecimento de que é algo maior, que você precisa ser melhor. É o evoluir, é o ir para frente. Não quer dizer que você vá lá para a igreja ou que você vá para tal sim, instituição. E sim, é olhar aqui dentro. E hoje está cada vez muito mais forte essa volta, porque as pessoas se tá, perderam. O ser humano verdade. se perdeu de si, se perdeu totalmente os seus valores, tudo, né? O mundo como foi
se tornando violento, sem valores um com o outro, sem empatia com as outras pessoas, né? Então, quando nós podemos meditar, a gente pode fazer uma prática respiratória, a gente pode parar para se olhar. O mundo está muito acelerado e nós não conseguimos nos enxergar. E até com a gente, às vezes eu também me percebo e falo, nossa, né? Um batalhão de coisas e coisas e coisas duro na cabeça e Verdade. cadê você agora? Para tudo, né? Então, e às vezes isso é difícil no dia a dia, a gente criar aqueles momentos para falar, não, isso daqui é o meu momento, né? É o meu tempo para fazer 5 minutos numa respiração, para descansar a mente, para desligar, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade de desligar, de sair dessa afobação, dessa ansiedade, dessa Uhum. energia toda e relaxar. Quantas pessoas não vêm à procura de diversos tipos de tratamento, sejam médicos, sejam eles em outras terapias, com vários, né, vários sintomas de ansiedade, de transtornos de ansiedade, de pânico, de tão acelerado que está, né, esse contexto, e a pessoa não consegue se olhar, se parar, bloquear e acessar as suas emoções e conseguir soltar isso tudo, né, Cris? Então, Ô, Lídia, essa questão da espiritualidade, ela é assim algo que não dá mais para você pôr fora da tua vida. não, Vai lá, Cris. eu também acredito, desculpa, é que eu estou pensando em tudo que você está falando, e aqui analisando o contexto, né, da história das nossas crenças e de tudo que faz com que a gente olhe para isso, né? Então, olhe para isso e consiga avançar. Então, assim, quando a gente fala de espiritualidade, enfim, inteligência espiritual, inteligência emocional, e tudo isso que a gente trabalha no coach, né? Trabalha com as ferramentas também da terapia. No teu caso em específico, que você traz esse estudo da nossa ancestralidade, e aí a gente não está falando da ferramenta específica que é a. Como é o nome da. Como é o nome da que vocês Apometria? fazem? Na Não, não, a apometria? outra. Não. Da Constelação. Não é numerologia? constelação familiar. Não é constelação. Mas independente da ferramenta que você usa, né? Que é a apometria, que é a mais. Eu entendo que seja algo ligado a uma espiritualidade maior, tanto a constelação, né? Independente da ferramenta, qual é a importância, olha a minha pergunta, da gente entender, tá, a nossa origem, para que a gente possa prosperar. E aí, antes de você me responder, eu vou colocar aqui para vocês uma questão. Quando eu descobri que eu tinha lá 18 anos, 20, sei lá, que eu falei, vou fazer faculdade disso. E eu comecei a fazer comunicação social na época, tá? Eu não tinha maturidade para decidir o que eu queria exatamente. Eu fiz por algo que me chamou, sei lá, eu gostava e não tinha maturidade do que era aquilo. Olha só o que eu estou falando para vocês. E observe vocês também na profissão de vocês. Então, já que a gente está nichando aqui. E aí, eu fui fazendo a faculdade e não me conectei. Quando foi lá para alguns 2 anos depois, eu decidi mudar de carreira. Decidi fazer administração de empresas. Por quê? Meu pai, aí agora eu vou trazer a historinha, né? Ele foi uma pessoa, né, que trabalhou numa grande empresa multinacional, isso eu modelei dele. Depois ele pegou e empreendeu. Largou a empresa e empreendeu com a cara e a coragem e foi um puta empresário. Durante alguns bons anos da vida dele e depois ele desistiu desse sonho. Então, quando eu olho a história do meu pai, fez assim, ó, foi lá no topo e depois desceu, né? Teve seu declínio, mas hoje o que eu falo para ele é para ele guardar essa memória
de valor que ele tem, dele ter empregado várias pessoas, dele ter conseguido se superar, porque hoje ele olha, ele bota a culpa no sistema, né? Ah, porque a pandemia, ah, porque tudo de ruim, o governo, isso, isso. A cabeça do meu pai não acompanhou as mudanças. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, qual é a importância? Hoje eu vejo que eu carreguei muitas dessas crenças do meu pai. E por isso que na minha transição, quando eu decidi mudar, foi muito difícil, porque estava ali encruado muitos dos pensamentos. Eu não estou culpando ele não, gente. Eu só quero dizer para vocês que se eu não olhasse para isso, eu não ia entender a origem das minhas crenças, da minha história. E aí eu não estou falando de ferramentas, se é apometria, se é constelação, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para vocês que foi muito importante eu ressignificar, inclusive até perdoar, para que eu pudesse prosperar. Entende? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, quando a gente olha a história, como a Lígia acabou de dizer, dos pais lá atrás sei lá, de onde veio tudo isso, você entende por que você escolheu uma carreira e por que você está nela até hoje, ou por que você decidiu mudar. Quem você se espelhou, quem você admira. Faz sentido isso, Lígia? E o que você pode complementar agora na minha análise, né, do que eu falei aí para você? Não, faz todo sentido, né, Cris? Mesmo porque, como eu falei, nós carregamos muito essa fidelização. Nós queremos pertencer a essa família, né? Por a gente querer ser leal, né? Seja o nosso pai ou a nossa mãe, a gente muitas vezes carrega e muitas vezes inconscientemente eu vou para uma profissão que não é exatamente o meu propósito, mas por um amor inconsciente, por uma força inconsciente que são essas lealdades, eu acabo vivendo e seguindo um caminho que não é o meu, né? Mas aquela questão da boa consciência de que eu, para ser igual, eu vou seguir um fluxo, né? De repente eu não sou feliz nisso, porque na verdade esse não é o seu propósito. Essa não é a sua real missão ali, né? Nossa, quando a gente fala principalmente em propósito, não é que a gente tem que ser profissionalmente exitoso, alguma coisa nesse sentido, mas o nosso propósito é olhar para a nossa família, o que que a gente precisa melhorar dentro do nosso sistema familiar. Então, quando você tem dentro da família desarranjos, né, coisas que não estão legais, são brigas, são até vou pôr a dificuldade da comunicação entre os familiares. Muitas vezes posso sentir essa necessidade de trabalhar com meios de melhorar essa comunicação. De repente, eu estou ali e falo assim, tá, mas não é isso que eu quero. Não é isso que eu sinto aqui dentro e agora eu fiz e não é isso que eu quero. Tá tudo certo. Você está despertando para olhar agora um outro sentido. Você estava carregando algo que na verdade não é seu. E muitas vezes a gente carrega projeções, projeções dos nossos pais. A gente tem que Sim, até, né, que cuidar muito, né, quando a gente tem filho pequeno, falar, ah, filho, eu quero que você vai fazer isso, eu quero que meu filho vai ser é aquilo, meu filho vai ser tal verdade. coisa. E às vezes o filho tem aquele amor e uma consciência, aquele que vai seguir pela boa consciência e vai fazer o que o pai quer ou a mãe quer, porque é o sonho do pai ou da mãe, mas não é o sonho dele. E ele não vai Verdade. ter êxito no trabalho, né? Ou ele vai ser aquele que vai ser a má consciência e falar, olha, vai brigar com o pai, vai brigar com a mãe, eles vão ficar de mal, e vou seguir aquilo que eu quero mesmo assim, né? Mas Sim. muitas vezes a pessoa acaba primeiro fazendo pela boa consciência esse movimento de ser fiel ao que fui projetado para fazer, né? Do que seguir aquilo que eu quero, né? Então a gente tem como analisar diversas questões ali do que pode estar acontecendo. Se a pessoa está nessa lealdade, né, Uhum, incondicional, esse amor incondicional, seguindo para fazer concluir algo que meu pai e minha mãe não concluíram. Eu fiz um post uhum, esses dias com relação à profissão, né? Se você é feliz na sua profissão, vi. né? Falando sobre essa Uhum, questão das lealdades e da batata quente, né? Então,
Olhe para tudo aquilo que você não resolve na sua vida, para tudo aquilo que você não realizou, mas cuide para não projetar isso para os seus filhos. Tente você hoje resolver, se curar, para que isso não passe para as próximas gerações, porque de geração em geração vai ter pessoas que vão ter que olhar para isso, né? Enquanto alguém não olha para o que não está em equilíbrio, né? E a palavra equilíbrio, nossa, ela vai dentro de todo o contexto do autoconhecimento, vai todo dentro do contexto das crenças, da crença de merecimento, de não merecimento, que o equilíbrio, vamos supor, merecimento e não merecimento e equilíbrio. Aquela pessoa, ela no relacionamento, ela é aquela mãe ou aquela esposa que faz, e o marido não faz. Aí, com o tempo, ou ela vai ser aquela pessoa que vai estar doente, sobrecarregada, ou ela vai ser Uhum, aquela pessoa que vai estar sempre mal-humorada e que detesta aquele marido, né? Então, porque ela não tem um equilíbrio, né, entre o dar e o receber. E também entre os profissionais acontece isso. Principalmente os filhos dessas mães que têm esse desequilíbrio, que vai empreender, por exemplo, Cris, eu vou uhum. ser um terapeuta agora, como vai ser meu consultório, né? Principalmente os profissionais liberais, eles têm medo de cobrar, sabe? Parece que É, eles verdade. precisam, né? Eles precisam dar mais do que receber, né? Daí você fala, tá, mas por que que você cobra X e o outro que faz a mesma coisa cobra aquele outro X? Uhum, Ai, mas é que, sei lá, que eu quero ajudar, é que eu quero não sei. Tem várias desculpas. Daí começa a entrar na dor, na vítima, nas várias desculpas para não conseguir ter o êxito. uhum, Mas ela não uhum, consegue ter o êxito porque ela está sendo fiel, né? Ela está fazendo diferente, talvez ela não está com um marido igual, passando igual a mãe, mas num outro formato ela está sendo fiel a esse comportamento de eu não posso receber dinheiro. Daí também tem que olhar para o contexto da crença de que se ela foi da família que ter dinheiro, dinheiro é sujo, pessoas que ganham dinheiro são ruins, que dinheiro faz mal. Nossa, tem vários, né, sistemas de crença em crenças. relação ao dinheiro, né? Então, muitas vezes, como que a pessoa vai ganhar dinheiro se ganhar dinheiro, ela não vai ser uma pessoa boa? Então, eu prefiro cobrar pouco, né? Não vou pagar nem minhas contas, mas eu estou sendo boa, né? Porque se eu ganhar dinheiro, eu vou ser ruim, eu não vou ser aceita, como é que os outros vão me olhar se eu ganhar dinheiro, se eu puder melhorar, né? Então, são sistemas muito profundos, mas que podem ser olhados, ressignificados, né, Cris? E também tem que ter um pouquinho de esforço da pessoa em tudo, né? A pessoa Tem que precisa ter. se responsabilizar Não, por isso, depois que ela tem o conhecimento. exatamente. E eu acho que você está trazendo uma coisa que está me fazendo pensar o seguinte, lembrar, né, dos conceitos que a gente utiliza no coaching, enfim, no autoconhecimento, no desenvolvimento humano, mas que nada vai ter resultado, nada na vida que você decidir fazer vai ter resultado se você não tiver autorresponsabilidade. Não. Uhum, E aí, não adianta. Você não pode, eu sempre, até eu fiz um post aí um dia no Instagram, vocês podem olhar lá. Quem não viu, mas eu acho que chegou para muita gente porque ele foi super compartilhado e ele teve uma grande visualização que foi um carro, né, que está vindo assim, né, na estrada, e aí ele entra numa poça d'água, não sei se vocês viram, tá lá no Rio. E parece que vai afundar o carro e o carro continua, e aí eu botei assim, eu sempre escuto dos meus clientes, né, eu não sei se eu consigo. E aí no final que o carro uhum, passa, aparece assim, não precisa acelerar. Eu sempre falo, não precisa acelerar, basta não parar. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você está comprometido com a tua mudança, com o que você quer, não precisa acelerar, basta não parar. Porque uhum. você sabe que você está indo. E se você estiver indo na estrada, você não tem que ficar olhando, porque o outro está mais rápido, porque o outro passou de mim. Que aí você desfoca de você e vai focar nos outros. Você tem que focar em você.
Então, por isso que, de novo, autoconhecimento é a chave mestra para você realizar uma mudança quando você precisa de ajuda. Realmente, para você se empoderar, e a palavra empoderar é real, para que você crie músculo, para que você realmente diga, estou pronto para fazer o que eu preciso fazer. E aí vem tudo, né? Vem todas as ferramentas que a gente pode ajudar a pessoa para poder ela começar a se planejar uma mudança realmente de carreira. E aí a pergunta, né, Lígia? Crença todo mundo tem crenças limitantes, né? Até a gente que trabalha com autoconhecimento também cai nas Sim, pegadinhas das crenças. a gente se A depara com gente cai. A gente cai também, gente. A gente é ser humano. Ninguém aqui é Deus, né? A gente cai. Só que a gente usa essas ferramentas ao nosso favor. Então, quando vem a mente sabotadora e diz assim, não vai dar certo, não faz, ou qualquer coisa que é você que está criando uma historinha para você mesmo, você tem condição de chegar e dizer, não, peraí, o meu propósito, o que eu quero, o que eu decidi é isso, então eu tenho que fazer, eu vou fazer, sabe? E aí, procrastinação, você tem que lutar contra isso, você tem que trabalhar isso. Então, é importante que você entenda que para fazer mudança, você precisa entender de onde veio as suas crenças, tudo que você está vindo, de onde você carrega esses traumas, essas coisas todas para que você comece a mudar. E aí, quando você tem consciência, Lígia, como é que a gente pode fazer para reprogramar, né? Quais são as ferramentas ou como você ajuda na terapia, né? E eu vou te dizer como é que é o coaching, mas na terapia para que ele comece a reprogramar as suas crenças, né? Primeiro fala você aí, das reprogramações, né? Então, primeiro é a pessoa realmente querer olhar, né? E Uhum, ela entender e perceber. Feito esse movimento, fez a pessoa percebendo, falando, nossa, e às vezes vem com um estalo, assim, né? Que a gente vai tão nesse inconsciente que de repente a gente começa a fazer análise da pessoa, fazer a avaliação, conta história sua, tal, dos seus sintomas, etc. Ah, tá. Quem é sua mãe? Como que você nasceu? Tal, tal, tal. De repente, qual foi a vida uhum, da sua mãe? Como foi o relacionamento? De repente, você olha, né? A pessoa já falou dela. Aí, de repente, você olha, né? A repetição, né? Aí a pessoa, uhum, uhum. nossa, é verdade, eu nunca tinha notado isso. Isso realmente, isso é para mim, isso é para você, isso é Acontece. para todo mundo. É, A gente repete e não percebe. E muitas vezes a gente verdade, repete querendo negar o que é o outro, que é o pai e a mãe, e a gente está fazendo igual, né? É assim mesmo. verdade, Então, o primeiro movimento é eu ter consciência. Só nisso tudo já muda, porque eu posso verdade. mudar o meu olhar. E quando eu mudo esse meu olhar sobre esse sistema, sobre essa doença, sobre esse trabalho que talvez eu não goste, estou ali, não sei porquê, né? E a gente Uhum, entende. Tudo muda, porque você pode ter raciocínios, olhar para outras direções, então tudo já começa a mudar. Você tira aquela coisa, aquela carga, aquele peso, e começa a falar, tá, agora ele está aqui na minha mão. O que que eu vou fazer com isso? Aí que entra são as estratégias, né? Tem também dentro da minha terapia, né? Que eu trabalho com a reprogramação, que eu vou uhum, estar fazendo que desbloqueios no corpo, né, para ajudar a equilibrar, soltar essas memórias e a pessoa vir com o seu próprio equilíbrio, soltando o que não é seu, né, liberando esse transgeracional, muitas vezes, né, a parte mais espiritual também, né. Então ela começa a ter mais força para olhar, né, para aquilo de uma maneira mais livre, mais limpa. Mas a principal de tudo, de todas as terapias, qualquer terapia que qualquer um for fazer em qualquer lugar, até a terapia lá no médico, uma parte mais convencional que eu vou lá para me tratar com tal ou tal remédio, né? uhum, Enquanto a pessoa não olhar para aquilo e não entender que agora eu sei
e é minha responsabilidade que eu vou fazer a partir de agora, e ela decide mudar, nada vai fazer aquela pessoa se curar. É aquela pessoa que vai estar em todos os consultórios, em todas as cidades, países, procurando ajuda e não dá certo, porque ela não quer olhar o espelho, né? Então, tudo. A gente costuma muito falar que a gente não cura ninguém. A gente ajuda o que é a iluminar a consciência daquela pessoa para que ela possa olhar. A gente solta, libera muitas amarras dentro das terapias, mas é a pessoa, a sua vontade, a sua real vontade que vai fazer isso tudo mudar. Tá? Então, não Legal, se Lígia. peçam por isso. É, na realidade, claro, tem que ter o comprometimento da pessoa, que é o que você está trazendo, né? Eu estou entendendo que é isso. Para que ela acredite também, né, nisso, mas também tem o fator que não depende do terapeuta, dos coaches, e nós somos facilitadores do processo de mudança dela. Agora, Sim, ela precisa agir, ela sim. precisa, enfim, no mínimo É, acreditar, que no nem mínimo a querer, gente querer. trabalha muito na apometria, né? Então, a apometria é um Uhum, sistema que a gente vai trabalhar personalidades, vários tipos de cura. E chega muitas pessoas e falam assim, olha, tu pode fazer por tal e tal pessoa? Aí a gente fala assim, tá, mas a pessoa quer, né? aham, Porque é muito fácil, né? Eu vou pedir pelo o Beltrano, né? Porque eu vejo que uhum, ele não tá bem, tal, né? Ah, dependendo da situação, a gente faz, né? Se a pessoa está num estado doente, que ela não tem condições, né, de às vezes pedir ajuda porque não está podendo, né, por uhum, doença, por um sistema muito denso, né, que você vê realmente que tá complicado, né? Agora, se não, aí a gente entra dentro daquela pessoa que, assim, se ela nem sabe o que está acontecendo, o efeito ela vai ter, ela vai sentir, mas muitas vezes não adianta ela receber essa pseudo-ajuda e ela não saber, ela não entender que ela também precisa fazer algo para melhorar, né? uhum, Que não é só a gente, né, fala que vai lá, né, faz um magnetismo, faz algo lá na pessoa e vai fazer um milagre. Não, não vai fazer um milagre, porque todo mundo tem o livre-arbítrio, né? E ninguém, e nem Deus interfere no livre-arbítrio das pessoas. E também nós temos o quê? O meu espaço e o seu espaço. A gente tem que respeitar isso. Eu não posso invadir seu livre-arbítrio e você tá mal, eu vou te tirar disso. Né? Muitas vezes a gente pensa muito isso por amor, mas às vezes a pessoa não está uhum, pronta para receber essa ajuda e não quer. Também você vai perder o seu tempo. Né? Pode ser que ela fique 2, 3 dias muito bem e daqui a pouco vai voltar tudo de novo. Então, tem que ter essa consciência, a pessoa tem que ter essa responsabilidade. Quem está fora dessa questão da responsabilidade são os bebês, são as crianças, né? E são os idosos que estão ali acamados, às vezes podem estar inconscientes, as pessoas que sim, sofreram um acidente, estão em coma. Essas pessoas a gente pode ajudar sem ficar querendo saber se ela vai querer ajuda ou não, né? E se não, assim, você faz pela pessoa e tenho certeza que muitos aqui já devem ter passado por esse processo de querer ajudar alguém e não dá certo. Não dá certo porque não uhum, parte daqui, né? uhum, Então tem esse contexto de eu não ter que ficar invadindo a sua vida se você não me deu a permissão para isso e se você muitas uhum. vezes também não quer, né? Então, Perfeita, responsabilidade. perfeito, perfeito o que você trouxe e eu complemento, né? Para a gente finalizar, né, a nosso bate-papo de hoje, mas eu complemento uma coisa muito importante para vocês. Isso que a Lígia trouxe da autorresponsabilidade e eu trago para mim e vocês podem pensar na vida de vocês, né? Nós somos, eu falo isso sempre para os meus clientes, né? Principalmente quando ele traz a situação que ele está vivendo, aquele que é insuportável para ele, né? Vamos dizer assim. Então, nós somos responsáveis pela vida que a gente tem. Hoje, adultos, nós adultos,
somos responsáveis. Então, se a gente está vivendo hoje, do jeito que a gente está, com a carreira que a gente está, no casamento que a gente está, na escassez ou na abundância, enfim, olhe para a sua vida hoje e pense o que você fez até agora para você estar vivendo o que você está vivendo hoje. Então, você é responsável. Não adianta dizer, porque na época eu não tinha esse cabelo. Não, você criou a sua vida, você cresceu e você tomou decisões ao longo da sua vida que fez você estar onde você está hoje. Então, não estou culpando nem julgando ninguém. Eu só quero que você entenda o seguinte: se você hoje olha para a sua vida e diz, não quero mais ela do jeito que ela está, quero mudança, e foi isso que eu fiz, foi um processo doloroso, foi um processo difícil, talvez um pouco mais demorado, eu quero que você pense o seguinte: está pronto para tomar um passo de decisão e querer mudar e fazer algo diferente? E realmente embarcar numa nova história, construir um novo caminho? Esse tá pronto não quer dizer que você vai virar a chave, quer dizer que você vai construir uma nova história. Só você tem o poder de fazer isso, ninguém, né? Então nós somos responsáveis pelo que a gente tem hoje. Se a gente não está feliz, você é responsável por isso. Então fica aí a reflexão, né, para vocês. Eu vou dar aqui o meu recado, né, antes da Lígia dar o recado dela final, porque já são 10 horas, né, a gente hoje começou a live mais tarde, geralmente é sempre mais cedo, mas a gente não deixou de fazer live. Lígia, gratidão por você estar aqui hoje, mesmo tarde, né, trazendo esse conteúdo maravilhoso. Gente, repense na vida de vocês, o que vocês estão fazendo hoje por vocês para conseguir os resultados que vocês querem. Tudo depende de uma iniciativa, de uma autorresponsabilidade e de um esforço, né? Eu estou com novas vagas, né, para diagnóstico profissional para junho, né? Quem não quiser fazer um diagnóstico, eu faço uma aplicação antes para ver se a pessoa também, se ela está nesse momento, também não é qualquer pessoa, porque você tem que também estar no momento propício. E às vezes você não está. Então, manda um direct para mim. Eu sei que aqui tem pouquíssimas pessoas, essa live hoje foi bem pouco entregue, mas o conteúdo está aí e é um conteúdo rico. Então, não deixe de buscar pelo autoconhecimento. Esse é o primeiro passo para você fazer qualquer coisa na sua vida, né? E, Lígia, dê o seu recado final. Eu agradeço vocês estarem aqui com a gente até agora, 10 horas da noite. Lígia, fala aí. Também agradeço, Cris, o convite. É sempre muito bom, porque são informações que nós vamos cruzando de sistemas diferentes de terapias, mas que elas se complementam, né? Isso é maravilhoso. A Cris, ela trabalha com as pessoas que elas já decidiram sair da dor, elas já foram em Sim, busca de sanar aquilo que obstruía a vida delas, né? com Então, certeza. uma dica para vocês perceberem o que é leve e o que é pesado na vida de vocês. A gente costuma falar, se está pesado, você está vivendo uma lealdade, você precisa ressignificar algo, seja ele no contexto do trabalho, da família, qual é o contexto, às vezes até uma enfermidade, né? Que você possa estar trazendo isso como uma forma de ser olhado algo para ser ressignificado dentro do seu sistema familiar, né? Então, busquem terapeutas, né? Eu também trabalho com sistema online também, que a gente consegue fazer muitas ressignificações, olhar para isso tudo, para ter um novo comportamento, para a gente poder chegar como é o trabalho da Cris, não olhando para a dor, mas e sim para o que é, eu não quero mais essa dor, eu sanei essa dor, a partir de agora eu preciso mudar e evoluir na minha vida. A Cris faz um trabalho fantástico dentro disso, para você ter as ferramentas corretas e o caminho certo para você olhar, ter essas atitudes, esse sentimento de leveza, de buscar aquilo que você quer, que vai te fazer bem. Isso é o sistema leve, quando você não vive fora do seu propósito, você está dentro daquilo que você precisa, né? E até, Cris, antes de fechar aqui, eu vi uma questão aqui da
Bruna, né? Da Bruna. Vamos ler? Muitas vezes a gente fica triste, né, Bruna, que realmente a gente, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente quer ajudar também as pessoas. Só que foi um pouquinho penoso para mim também entender que muitas vezes a gente não pode entrar no livre-arbítrio das pessoas. E muitas vezes também tem aquela questão do o que aquela pessoa precisa passar e evoluir e aprender com aquilo. Quando você está sempre salvando aquela pessoa, você está sempre tentando aliviar a carga daquela pessoa, você está tirando o aprendizado dela, né? Então, no momento certo, ela vai olhar ou despertar ou não, mas é a vida dela. E a gente tem que respeitar isso, mesmo sendo doloroso. E é doloroso que a gente olha, né, e fala assim, nossa, eu vejo isso tudo como seria tão simples ela olhar de uma forma diferente, mas a pessoa não consegue. E enquanto ela não passar por esse processo todo, não adianta, né? É um bater no martelo, no prego, não vai dar muito certo, né? Mas é, é complicado, muitas vezes é doloroso, né? Porque são pessoas que a gente gosta, que a gente tem apreço, a gente tem É, carinho, a gente quer fazer que a é. pessoa saia daquilo, mas tome por isso, que é o processo, é o aprendizado dela e você não pode tirar isso dela. Tem que respeitar a decisão da pessoa em ficar na dor ou sair dessa dor, né? E eu acho que é isso, né, Cris? Para fechar, eu fiquei É bem isso, contente gente, ó. Eu agradeço muito a tua disponibilidade de você estar aqui essa hora. Gente, houve imprevistos, a live era para acontecer mais cedo, e ainda assim a gente buscou estar aqui presente. Não conseguimos divulgar muito, mas o que importa é que a gente está disseminando a nossa plantinha, né? O nosso conhecimento, aquilo que a gente acredita, né? Que a gente está plantando para colher, sempre, né? E o que a gente acredita, quando a gente dissemina, quando a gente coloca lá a nossa plantinha, é isso que faz germinar, é isso que é tudo, né? Então, Lígia, você é uma pessoa assim que eu tenho um carinho, um amor muito grande, você é maravilhosa, eu admiro demais. Então, assim, só agradeço esse finalzinho aqui. E o Matheus está aqui. Matheus, querido, chegou no finalzinho. Vê a querida Lígia aqui. Então, saudade dela. Lígia, obrigada, muito obrigada mesmo. E meninas, obrigada por ficarem aqui com a gente. E seguimos o fluxo, estamos em frente e vamos plantando, que é assim que a gente colhe. Vou deixar gravada, de qualquer Gratidão. forma. Gratidão para Lígia, todos e uma boa saudades noite. de você. Você faz falta, viu? Saudades. Eu sei. Um beijo, Vocês também. Ficar com Deus. um beijo, E um precisando, beijo no estamos aí por você. coração. Tá bom, até a próxima, viu? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Lígia. Tchau. Obrigada, Cris.